Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Brito e hoje nós estamos começando o General Cast número 2 aqui na General Marketing. A General Marketing é uma agência com foco estratégico para ajudar negócios aí a superar suas dificuldades em geração de leads, oportunidades de vendas, e nós estamos hoje para falar sobre o que, Pri? Hoje nós vamos falar sobre sala de guerra. Sala de guerra é um conceito muito interessante que a gente vai discorrer aqui, mas antes disso, se inscreve no canal do YouTube Diego Brito BR ou procura lá no Spotify que você vai encontrar o General Cast, tá? E pode nos acompanhar que vai sempre ter aqui dicas e conteúdos novos para você. E qual é a pergunta mesmo, Pri? Então, primeira coisa é, o que é uma sala de guerra? Sala de guerra, né? A famosa War Room. Né? Da onde que vem isso? Da onde vem esse troço aí? Sala de guerra é um conceito que surgiu aí na Segunda Guerra Mundial por conta de uma sala, né, vamos por assim dizer, criada pelo Winston Churchill, né, primeiro-ministro da Inglaterra. E ela servia para a Inglaterra poder antever, confabular e entender o que estava acontecendo e como eles podiam avançar e ser mais eficientes na guerra. Né? Não sei se vocês se recordam, mas foi um baita de um perrengue aí que o mundo todo passou e a sala de guerra é um conceito que vem dessa época. E a gente trazendo isso para os dias atuais, a sala de guerra é nada mais do que um ambiente corporativo de business para você discutir estratégias para as empresas. Não é isso, Pri? Sim, mas assim, as pessoas pensam, né? Guerra, coisa ruim. Nesse caso, sala de guerra é uma coisa boa, não é? Porque na sala de guerra pensa assim em soluções, possíveis problemas, como evitar esses problemas, não é isso? Sim. A sala de guerra é justamente o local, como você falou, para a gente discorrer e entender o que está acontecendo, né, no ambiente externo e resolver esses problemas. Hoje, o que acontece no mundo? Né? A gente só fala de uma coisa só. É algo invisível que está afetando a vida de todo mundo, né? Seja brasileiro, norte-americano, japonês, o mundo todo sofrendo com uma baita de uma confusão que se instaurou por conta desse assunto que você já sabe qual é, que eu não vou falar o nome aqui. Chega, Urucubaca. Chega Focar disso. em coisa boa aqui. Exatamente. Então, fala um pouquinho mais de como funciona e os benefícios. Como funciona uma sala de guerra? Primeiramente, você precisa juntar os caboclinhos, né? A galera, o time, você precisa unir a galera. Tem que ser só uma pessoa da empresa? Aí é um ponto interessante que você tocou, Pri. Não. Assim como ambientes onde a gente tem... você já deve ter ouvido falar de board, né? Conceito de board. Tem empresas maiores que têm o seu board. E quem não sabe o que é board? Board é um grupo de pessoas importantes, chaves numa instituição, para definir os rumos dessa instituição. Muitas vezes o board da empresa ele é composto por consultores externos, ele é composto pelo presidente, fundador, investidores, acionistas, diretores. E o que é a sala de guerra? É diferente do conceito de board, tá? Porque ela tem um propósito que é tratar de crises. Não só de crises que estão acontecendo, mas crises que podem acontecer. É só crise? Também não. Falamos no General Cast número 1 sobre você trabalhar riscos, plano de riscos, mitigar possíveis riscos. Então você pode ter um gabinete de crise, uma sala de guerra, um war room. O nome pouco importa. O que importa são as atitudes que vão ser tomadas com base nas reuniões que acontecerão nessa sala que a gente, hoje, nos dias de hoje, né, Pri? Sala é um conceito relativo, né? Sim, hoje em dia a nossa sala está sendo online, né? Até a gente conversa e tal. Mas, assim, a gente faz a nossa sala de guerra online. Uhum. Né? Então, a gente se reúne, o pessoal da equipe, para poder estar conversando, debatendo assuntos. É isso. Então, assim, hoje em dia a gente percebeu que o conceito mudou. Não é só presencial. Né? E o benefício, você podia falar um pouquinho mais dos benefícios para a gente? Bom, o benefício da sala de guerra é inúmero. Né? São inúmeros os benefícios. A começar por você unir as melhores cabeças possíveis para pensar no teu business. E os benefícios são inúmeros, tá? Quando você pensa numa sala de guerra, você vai imaginar que todas essas mentes unidas vão propor, né, por assim dizer, caminhos que uma mente solitária jamais conseguiria conceber. Vamos também trazer um outro conceito, que é o conceito de mastermind. Dentro do conceito de mastermind, você reúne várias mentes e você cria essa mastermind, essa mente mestre. Diego, nós podíamos pegar algum outro
podcast falar sobre Mastermind, né? Outro dia, né? O que você Sim, acha da ideia? É um tema interessante. Se gostou, comenta aí se tiver nas redes sociais e tudo mais, que a gente vai pegar assuntos para levar para os próximos. Sim. Um outro ponto seria como as empresas deveriam estar pautando, né, nessa crise, né, nas suas salas de guerra. Bem interessante, Pri. Qual que é a pauta do momento? A pauta do momento é recursos escassos, ambiente externo hostil, oportunidades que vão se abrindo como lacunas ocultas no meio da sociedade, da nossa civilização contemporânea, ou pós-contemporânea, como alguns gostam de dizer. Encontrar essas brechas, essas nuances, mas antes disso, fazer o trabalhinho de casa, que é pegar aquela planilhinha lá, se está no Excel, se está no seu RP, acessa lá, planilha financeira. Vai otimizar despesas. Né? E como otimizar? Você tem alguma dica sobre isso? Primeiro você vai cortar aquilo que é irrelevante. Né? E nessa hora, como saber o que é irrelevante? Porque a gente está no nosso habitual e a gente não acaba não tendo noção do que é relevante ou não. Dá um exemplo aí pra gente. Olha, em uma frase objetiva, o que é irrelevante para o seu negócio é aquilo que pode sair dele e a receita continuar a mesma. Tá. Então, se você tirar da sua operação essa linha, vamos colocar assim, estamos falando de Excel aqui, de ERP, a sua operação continua a mesma. Então seria uma perfumaria? Não, porque muitas vezes você precisa de algo acessório no teu dia a dia para ter um plus. Né? Mas numa crise, num momento complexo de adversidade, esses puzzles vão sendo aparados. Né? Você tem que focar em coisas que vão te propor uma otimização de recursos. Mas aí também não entendo o que eu estou falando para você limar tudo que passe pela frente, né? Tem que passar por um crivo de, será que isso é importante mesmo? Isso é um luxo? Isso é um mimo? Ou isso é necessário? Que é a hora de, sei lá, se estão tomando 800 cafezinhos por mês, vamos diminuir para 650, 400, né? Se está gastando, sei lá, X produto de limpeza na empresa, às vezes tem empresas que tem um prédio, 2 andares, enfim, dá uma resumida ali, né? Dá uma otimizada nos custos, mudar às vezes de alguns fornecedores, principalmente ferramentas. Hoje é um mundo, por exemplo, aqui na General, um dos maiores investimentos nossos mensais são ferramentas de marketing. Então, numa crise como essa, dentro da sua empresa, ver se todos os softwares que você utiliza, licenças, dá para otimizar? E detalhe, né? Tudo em dólar, né? Aqui é dólar, né? Tem uns até em libra e euro, que o negócio dói. Mas é o preço da inteligência de marketing, é o preço de você ter o conhecimento na tua palma da mão, né? É você ter os melhores parceiros contigo. Por isso, seja muito criterioso. Com relação a recursos humanos, é doloroso, é complicado. A gente sabe que é um momento que muitas empresas vão estar cortando pessoas da sua folha de pagamento porque não vão conseguir sobreviver, vamos colocar assim. Acho que essa é a palavra correta nesse momento tão difícil, né, Pri? Sim. Só que a gente tem que pensar em talentos levam-se muito tempo para serem encontrados, levam-se muito tempo para serem formados. Então, se você tem talentos na sua equipe, se esforce para mantê-los e tragam os principais para a tua sala de guerra, que é o tema de hoje, né? É ter talentos, pessoas-chave. Não precisa estar só diretor, não precisa estar só o CEO, o presidente. Você tem que encontrar os seus Neymares aí, né? Não aqueles que caem toda hora, né? Bom, você poderia dar alguma dica para os profissionais de marketing neste momento? Dica para profissional de marketing. Olha, não esqueça, tá? Isso vale para mim, para minha equipe, que nós fazemos parte é complicado, né? Nós fazemos parte de uma ciência chamada comunicação social. A comunicação social é o que abarca tudo isso no final do dia, né? Então, como comunicadores sociais, ou mais pela veia do marketing, como administradores de empresas, temos que nos envolver na operação. E por conta desse momento complexo que o mundo vive, das pessoas em histeria, com medo, morrendo, né? É complicado demais a situação que a gente está vivendo, quarentena, enfim, você precisa entender que você tem que ser estratégico, você tem que ser mais tático. O operacional é importante, mas a estratégia com tática para depois operar vai ser fundamental para um profissional que se destacará nesse momento tão adverso. Então, inteligência de marketing, BI, relatório, planejamento, planilha. Então, é retroceder um pouco para algo que às vezes a gente negligencia, que é a estratégia. Então, você está querendo dizer que o profissional de marketing tem que parar de fazer a parte operacional, que é o exemplo,
Não é todas as agências que fazem isso. Mas quem faz de social media, por exemplo, deixar de só fazer post e sim pensar em soluções para poder apoiar o seu cliente. Porque, querendo ou não, também as empresas estão numa situação complicada. Se você, tipo, profissional de marketing, não tiver aquela visão e apoiar ele, ou que não, se você está pensando no marketing externo. Mas o interno, a mesma coisa. Sim. Com relação ao marketing das empresas, você tem que pensar, de fato, que o grande diferencial do profissional vai ser ele trabalhar, né, dentro da esfera, às vezes, que não é trabalhada dentro das empresas, da consultoria, da mentoria, do direcionamento, até do coaching, né? Eu sei que é um termo que está desgastado, esgarçado, mas em sua essência vale muito a pena. Então, procurar a não ser uma metralhadora de fazer campanha, post, banner, outdoor, enfim, esse monte de execução, mas pensar na estratégia da execução, como executar, é o how to do, né? Tá. E como os donos de empresas devem agir neste momento de crise? Bom, primeiro, agir, né? Porque não pode se desesperar, se descabelar e negar que a crise não existe. A crise não existe. Isso aí não existe. Isso aí é ilusão. Não é ilusão, né? Temos fatos, dados, vídeos, documentos, né? É uma situação instaurada. Negar a crise não faz a crise passar. Você tem que aceitar a crise, abraçar, amar a crise. Aí sim você está pronto para a mudança. Qual que é a mentalidade para um dono de negócio hoje? Primeiro, survive, né? Precisa estar vivo. Segundo, procurar eficiência na sua operação, que já falei aqui, né, como nós comentamos. Terceiro, engajar pessoas nessa batalha contigo. Daí vem o conceito de sala de guerra. É você engajar o povo para resolver os problemas. Você sozinho não vai conseguir sair desse buraco, né? Nós precisamos nos unir como sociedade, precisamos estar juntos, né? Precisamos estar um apoiando o outro. Trazer as cabeças do teu time para uma sala de guerra vai fazer você ter mais apoio. Porque lá dentro, no teu coração, eu sei que é sofrido, né, como empreendedor. Você sabe que talvez amanhã você não tem dinheiro para pagar suas contas, não tem dinheiro para bancar seus funcionários, não vai conseguir seguir com aquele planejamento que você fez. Mas é onde você chama o time, você cria essa egrégora, você cria... Você já tem, né? Você não vai criar, mas você vai fortalecer esse laço pela dor, né? Já dizia... a inteligência, a filosofia antiga, que são nos momentos difíceis, que a gente sabe quem são os nossos. Então, traga os seus para perto de você. E agora, gostaria de ver contigo qual é a mentalidade que deve ter em uma sala de guerra? Primeiro, pega a tua emoção, teu coraçãozinho e deixa lá do lado de fora, né? Sala de guerra é sala de inteligência pragmática, de estratégia, é sala onde você vai traçar o norte, onde você vai questionar o sul, onde você vai pensar no leste e no oeste. É a sala onde você vai concatenar ideias para resolver um problema. Não é a sala de você ficar arrumando intriguinha com um, você arrumar confusão com o outro. Não é a sala do desequilíbrio emocional, não é a sala de chorar, sabe? Uma sala... Imagina o seguinte, Winston Churchill, lá no fundinho lá de um bunker, montando a sua sala de guerra. Você acha que ele está lamentando? Você estava pensando como lutar contra toda aquela, vamos colocar assim, toda aquela artilharia germânica que estava indo contra eles. Então, existe uma mentalidade ideal na sala de guerra. Qual que é? Calma, tranquilidade, assertividade, você deixar todos se manifestarem e ação pós-sala de guerra. E como ter isso? Porque você fica... numa situação complicada, né? Dependendo do assunto que você estiver debatendo na sala de guerra, como você usar a razão e não a emoção? É a tal da inteligência emocional, né? Do equilíbrio, da parcimônia. Isso é complexo. Mas aí é um assunto que você trata fora da sala de guerra, né? Com o teu psicólogo. Tem muitos que não vão em psicólogo. Chora no escuro, chora no banho, né? Dá um grito lá no fundo do teu quarto, enfim. A sala de guerra é uma sala de, como eu disse, de união. Já dizia que a união faz a força. Então, nesse momento, a gente precisa se unir, né? Divididos, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Óbvio, algumas ideias terão embates, haverão conflitos,
mas precisa existir um líder nessa sala de guerra para mitigar pessoas eventualmente tóxicas, né, e retirar da sala de guerra. E pensar o seguinte, você precisa ter um foco. Por exemplo, uma sala de parto, né? Vamos fazer uma outra analogia. Tá lá a mulher tendo a criança, sofrendo pra caramba, a criança chorando, enfermeira, e o pai vai lá e pum, desmaia. Alguém vai socorrer o pai? Não, isso é uma sala de guerra. Tipo uma sala de parto. Ninguém vai socorrer o pai. O pai vai ser retirado se desmaiar e se causar vai ser retirado também. Então assim, a sala de guerra é séria, é para resolver problema, é para pensar em soluções, para mitigar riscos e precisa ter o mínimo, que é equilíbrio emocional, tá? Isso é fato. Diego, e para finalizar, como as agências podem ajudar neste momento? Bom, a agência, né, deve ser, de fato, um serviço estratégico. Deve ser uma prestação de serviço estratégico. E vou além, deve ser um parceiro. Aqui na General a gente fala que nossos clientes são aliados. Não é nem parceiro, a gente fala que é aliado da nossa agência porque a gente está junto no campo de batalha. Então, as agências devem ter essa mentalidade, né? Mais do que nunca, o tempo hostil que nós passamos prova-se que o modelo de agência executora está meio defasado, né? Você não vai conseguir segurar a tua conta com o seu cliente se você for só uma agência executora. Você precisa refletir, você precisa pensar. Aqui eu estou diariamente com os meus clientes em grupos de WhatsApp, em conferências no Zoom, porque hoje não dá para se reunir, né? Você entra numa conferência, uma videoconferência, um Hangout, um Skype, e você está ali fazendo aquela mentoria, aquela consultoria, aquela orientação, ou até mesmo ouvindo um desabafo. A agência precisa ser isso. Um pouco de psicólogo, um pouco de estrategista, um pouco de mentora, consultora. E esse é o escopo que o teu cliente vai olhar e falar, porra, esses caras são muito... essa mulherada aí manda muito bem. Enfim, precisa ter uma equipe que seja muito boa, muito top, como a nossa equipe aqui, equipe de generais, e uma equipe majoritariamente feminina, inclusive. Então assim, é uma equipe muito consultiva que tá, e os nossos clientes estão de provas. Diariamente a gente está em diversos grupos de WhatsApp, como eu falei, conferências, e-mails, sistema de atendimento ao cliente, justamente dando essa consultoria, essa mentoria, essa orientação ao cliente. Eu faço parte de algumas salas de guerra, tá? Até esse é um assunto que eu gostaria de convidar vocês, donos de agência, profissionais de agência, convida seu cliente para uma sala de guerra, ou pergunta se ele tem um comitê de crise, uma war room, um grupo de gestão da qual você pode participar e aconselhar e ajudar, porque é uma visão de fora que se agrega ao contexto. Tá, mas dependendo da agência que você tá, não é complicado você chegar e falar, então, na sua empresa tem tal. Porque é complicado, né? Às vezes você quer pedir para entrar, você tem que ter uma brecha para poder entrar. Não pode chegar e falar assim, então, você tem uma sala aí que você discute assuntos complicados, deixa eu entrar um pouquinho para te ajudar. A pessoa pode não dar confiança. Então, assim, é complicado isso aí que você falou. Sim. Só se der abertura. Na verdade, eu penso totalmente diferente, né? Se não há essa abertura, o cara nem é meu cliente. É aí que tá, é um pouco do nosso jeito de trabalhar. Tá bom. Na agência, na General é desse jeito. Uhum. Mas não é toda a agência que acontece isso. Tem agência que o cara olha ali a agência e fala, o criador de site, o criador de post, e trata o cara como sendo o fornecedor e nem parceiro. Sim. Você sabe que existe muita gente que pisa no pessoal da agência. Sim. E aí? São relações tóxicas, desgastadas por ambos os lados, né? Quem perde aí é o cliente e a agência, mas é justamente isso. Uma das minhas filosofias de negócios é me relacionar com empresas, com empresários, com um time de marketing que eu gosto, me dou bem e acho bacana de trabalhar junto. Porque é uma relação muito próxima. A relação de agência é uma relação que você tem ali diariamente muitas interações. Então, se você não tiver uma mínima sinergia, não dá para jogar junto. É que nem você escalar para um time pessoas que não se bica. Então, assim, uma agência, tirando as mega agências gigantescas que só visam lucro, né? Porque senão a operação não se sustenta em pé, mas as agências médias, pequenas ou micro, ou individuais, né? As empresas,
precisam ter essa proximidade com o cliente, esse carinho a mais, esse sazon aí, porque é nesse momento que o teu cliente vai te olhar lá no canvas dele. Para quem não conhece, o canvas é a forma de você visualizar o business plan, né, o plano de negócio da sua empresa de forma visual. Existe uma coluna chamada parcerias estratégicas. Será que você está lá? Porque se você estiver lá, eu posso dizer uma coisa, a chance de você ser riscado ou cortado nessa crise é muito pequena. Porque você é um parceiro estratégico, você ajuda o entregável, você agrega valor, você ajuda na venda. Agora, se você é um custo, tá lá um pouquinho mais abaixo no canvas, aí, meu filho, minha filha, ó, a chance de você rodar é grande. Então é isso, a dica que eu dou, Pri, é pensar no estratégico, estar junto, promover sala de guerra com os seus clientes. E você, empresário, se não tem uma, começa conversando com o teu time, pega os líderes os líderes do teu negócio, chama os teus principais fornecedores, aqueles mais chegados, tenta trazer para junto dessa sala. Também não é um negócio para ser 50 pessoas, né? Mas vamos pensar num grupo aí de no máximo 10 pessoas para agregar, né? Última pergunta. Diga. Pode ser? Eu já sei que eu falei para finalizar, Essa mas... é a pergunta bônus. Na verdade, qual é o tempo que a pessoa tem que se despender nessa sala de guerra? É o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Ou quando for necessário? Olha, eu acho que tudo aquilo que não tem data, não tem compromisso, não há comprometimento de quem tá envolvido. Então tem que haver uma agenda para que isso ocorra. Eu acho que no mínimo uma vez ao mês, tá? Ou uma vez a cada 3 meses, se não está tendo crise nenhuma, né? Um comitê de gestão para ver as oportunidades, como está o mercado por aí. Mas nesse momento que nós estamos aí, de complexidade total, onde a sociedade está totalmente caótica, né? Por conta dessa crise que nós estamos envolvidos, desse algo invisível que movimentou aí as economias mundo afora, fez nosso governo investir aí 1 trilhão para ajudar a população, tem que se reunir semanalmente, no mínimo. Porque se você não se reunir semanalmente, você vai perder o bonde da história. Porque se vai conversar um dia, daqui 3 dias foi lá o governador e mudou. Se daqui 4 horas foi lá o ministro tal e definiu algo diferente. Então a gente está vivendo impactos do ambiente externo que estão mexendo com a tua operação. Precisa ter uma frequência muito curta entre esses encontros e devolutivas, né? O que vai ser feito de cada encontro. Uma ata, no mínimo, do que foi definido ali. E, de fato, pensar como vocês, enquanto empresa, organização, podem chegar na solução dos problemas de cada empresa. Cada problema tem o seu, né? Eu tenho aqui, pelo menos, 10 clientes que eu tenho uma proximidade muito grande. E esses clientes que são mais chegados, vamos colocar assim, eu sei de coisas que muitas vezes nem a equipe da empresa sabe. Por quê? Porque essas empresas nos veem como estratégia, como uma camada que precisa de informação, uma camada do negócio que precisa de informação para ajudar a definir os rumos da empresa. Então eu falo isso, né? Acho que a gente nesse momento precisa pensar de maneira muito séria em como a gente lida com estratégia. E acho que se tinha uma frase para ficar aqui hoje é estratégia, estratégia e o que mais, Pri? Estratégia. É isso aí. Findamos? Finito? Sim. Tô falando italiano aqui. Você tá falando espanhol? Sim. Finish it. Então vamos lá. Pessoal, se inscreva no nosso canal no YouTube. E no podcast lá no Spotify. Vai no Spotify, procura lá Generalcast, ou no YouTube Diego Brito BR. Tem uma playlist também do Generalcast. Procura no Facebook, você vai achar General Marketing, a gente está postando lá também. Pode procurar no meu Instagram, na IGTV, que você vai encontrar também, que é Diego Brito BR. E é isso aí, deixa comentários, recomende coisas pra gente falar aqui, né? Hoje a gente está nesse momento complexo de quarentena, mas logo mais vão vir outras pessoas, convidados, equipe. A gente vai fazer um negócio muito bacana nesse quadro aqui, tá bom? E é isso aí, c'est la vie. Aquele abraço. Falou.